Hoje você vai ouvir histórias que têm aterrorizado gerações no coração do Nordeste brasileiro. Em meio a cenários áridos, pequenas vilas e casas antigas, ocultam-se mistérios que desafiam o imaginário. Estes são relatos reais, contados por quem viveu o inexplicável. Prepare-se, pois ao final deste vídeo, você talvez nunca mais olhe para a escuridão da mesma forma. Vamos começar. Relato 1, O Sussurro do Vale. Na pequena cidade de Jucurutu, no interior do Rio Grande do Norte, existe uma fazenda abandonada, conhecida como Fazenda do Vale. Os moradores evitam passar por lá após o pôr do sol, e a história da fazenda é envolta em mistério. Conta-se que há mais de 50 anos, uma família inteira desapareceu sem deixar rastros. Os poucos que se arriscam a se aproximar afirmam ouvir sussurros vindos do vale ao lado da fazenda. Os sons parecem ser de uma mulher chamando pelos filhos. João, um vaqueiro da região, relatou que uma noite, enquanto procurava uma vaca perdida, ouviu claramente o chamado de uma criança. Ele seguiu o som até chegar ao vale. Quando se aproximou, tudo ficou silencioso. De repente, sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Ao se virar, não havia ninguém ali. João correu desesperado, deixando para trás o gado que havia encontrado. Desde então, ele jura que nunca mais passará por aquele caminho. Outros moradores confirmam que já ouviram os sussurros, sempre acompanhados de uma sensação de frio extremo, mesmo nas noites mais quentes do sertão. Alguns dizem que a fazenda foi construída sobre um cemitério indígena, o que teria provocado uma maldição. Outros acreditam que a própria terra do vale é amaldiçoada. Mas uma coisa é certa: ninguém ousa passar por lá após escurecer. O caso ganhou repercussão nas cidades vizinhas e alguns curiosos tentaram investigar. Mas nenhum deles conseguiu passar uma noite inteira na fazenda. Todos relatam sensações de opressão e a presença de algo invisível, sempre à espreita. A maioria dos habitantes locais prefere manter distância. A superstição é forte e as histórias só aumentam com o passar dos anos. Será o vale realmente assombrado ou seria apenas o medo que toma conta das mentes das pessoas? João, agora mais velho, sempre alerta aos mais jovens que não tentem descobrir por si mesmos. Algumas coisas devem ficar enterradas, diz ele, com os olhos fixos na escuridão que se aproxima do vale. Relato 2. O Fantasma da Cangaceira. Perto da cidade de Canudos, na Bahia, há uma lenda sobre uma antiga cangaceira chamada Maria Bonita. Porém, esta não é a Maria Bonita do bando de Lampião, mas sim uma mulher que, após ser traída por seu companheiro de cangaço, jurou vingança até mesmo depois da morte. Muitos viajantes que cruzam a antiga rota do cangaço afirmam ter visto uma mulher vestida com trajes típicos de cangaceira parada à beira da estrada. Ela parece pedir carona, mas quando alguém para, ela desaparece como fumaça ao vento. Um caminhoneiro chamado Pedro foi um dos que tiveram esse encontro. Ele conta que viu a mulher à distância e parou, pensando se tratar de alguém em perigo. Quando chegou mais perto, ela simplesmente desapareceu. Desconcertado, Pedro tentou ignorar o que viu e seguiu viagem. Porém, alguns quilômetros à frente, a figura da mulher apareceu no banco do passageiro do caminhão. Ele descreveu um frio terrível invadindo a cabine, e a mulher olhou diretamente em seus olhos, com um sorriso sinistro. Pedro quase perdeu o controle do veículo, mas conseguiu parar. Quando olhou novamente para o banco do passageiro, a mulher havia sumido. Ele nunca mais dirigiu à noite naquela estrada. Outros caminhoneiros afirmam ter visto a mesma figura, sempre nas mesmas condições. Sozinha, ao lado da estrada, ou surgindo dentro do veículo sem aviso. Dizem que ela só aparece para homens que carregam uma culpa no coração,
como se soubesse de seus segredos mais profundos, e quando ela sorri, é como se estivesse julgando suas almas. A lenda continua viva e a estrada é evitada à noite por muitos motoristas, que preferem desviar o caminho por rotas mais longas a correr o risco de encontrar a fantasma da cangaceira. Relato 3. A noiva de São Bento. Em São Bento do Una, Pernambuco, há uma igreja antiga que, segundo dizem, abriga o espírito de uma noiva que morreu no dia do seu casamento. Seu nome era Clara, e sua história é lembrada com tristeza e terror pelos moradores. Clara teria sido abandonada no altar e, devastada pela humilhação, ela tirou sua própria vida dentro da igreja. Desde então, seu espírito vaga pelos corredores, ainda vestida de noiva, esperando o retorno do noivo que jamais veio. Várias pessoas que passaram pela igreja durante a noite relatam ter visto uma figura feminina com um longo vestido branco, flutuando entre os bancos. O ar dentro da igreja é sempre mais frio do que o exterior, mesmo nas noites mais quentes. Dona Margarida, uma senhora que mora perto da igreja, contou que certa vez viu Clara na janela, olhando para fora como se esperasse alguém. Margarida jura que os olhos da noiva a seguiram até que ela desaparecesse na escuridão. Os moradores mais antigos dizem que de tempos em tempos, Clara aparece para aqueles que estão prestes a se casar. Como um mau presságio, sua aparição seria um aviso de que o casamento está destinado ao fracasso. Um jovem casal que decidiu investigar a igreja antes de seu casamento foi encontrado fora de si, tremendo e murmurando palavras desconexas. Eles nunca contaram o que aconteceu, mas cancelaram a cerimônia logo depois. Hoje a igreja está fechada, mas a lenda de Clara ainda vive. Os jovens da cidade evitam passar por lá à noite e muitos acreditam que seu espírito jamais descansará em paz. E assim, a noiva de São Bento continua à espera, invisível aos olhos de alguns, mas terrivelmente real para aqueles que ousam se aproximar. Relato 4. O Cavaleiro Sem Cabeça de Quixeramobim. Em Quixeramobim, no interior do Ceará, há uma antiga estrada que corta o sertão. Essa estrada, que já foi rota de tropeiros e viajantes, é palco de uma lenda aterrorizante: o Cavaleiro Sem Cabeça. Dizem que, em uma noite de lua cheia, um cavaleiro sem cabeça aparece galopando furiosamente pela estrada. Seu cavalo é negro como a noite e as ferraduras ecoam como trovões no solo seco. Segundo a lenda, o cavaleiro foi um soldado que traiu seu batalhão e, como punição, foi decapitado pelos próprios homens. Seu espírito, agora condenado, vaga eternamente pela região em busca de vingança. Vários moradores relataram ter visto o cavaleiro, sempre nas noites mais escuras. O clima muda subitamente quando ele aparece, e o vento parece carregar gritos distantes. Um agricultor chamado Raimundo conta que, em uma noite de tempestade, viu o cavaleiro surgir no horizonte. Ele tentou fugir, mas o cavaleiro o perseguiu durante quilômetros, até desaparecer tão rapidamente quanto havia surgido. Raimundo nunca mais passou por aquela estrada à noite. Ele afirma que o cavaleiro está sempre à espreita, pronto para atacar aqueles que cruzam seu caminho. Outros moradores dizem que, além do cavaleiro, ouvem gritos e sons de batalha no meio da noite. Alguns acreditam que o espírito do soldado busca sua cabeça, enquanto outros dizem que ele procura por traidores, da mesma forma que ele foi traído. De qualquer forma, a estrada é evitada por todos, especialmente em noites de lua cheia. Aqueles que ousam passar por ali dizem que o cavaleiro pode ser sentido antes de ser visto. O ar se torna pesado e uma sensação de opressão toma conta dos viajantes, como se estivessem sendo observados por algo invisível. E assim,
O cavaleiro sem cabeça de Quixeramobim continua sua jornada sombria, assombrando a estrada e os corações daqueles que conhecem sua história. Relato 5. A Mulher da Janela em Piranhas. Na cidade histórica de Piranhas, em Alagoas, há uma casa antiga que, de acordo com os moradores, é habitada por um espírito inquieto. A casa, que fica no topo de uma colina, pertenceu a uma família importante da região, mas após uma tragédia foi abandonada. A lenda conta que uma mulher, esposa do proprietário, foi vista pela última vez olhando pela janela do segundo andar, pouco antes de desaparecer misteriosamente. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas muitos acreditam que ela foi assassinada pelo próprio marido, que depois sumiu sem deixar rastros. Desde então, a mulher é vista por moradores da cidade, sempre na mesma janela, com um olhar triste e perdido. À noite, a casa fica envolta em um silêncio mortal, quebrado apenas pelos lamentos vindos do andar de cima. Maria, uma moradora local, relatou que uma noite, ao passar pela casa, viu a silhueta da mulher. Ela estava parada, imóvel, olhando diretamente para ela. Assustada, Maria correu, mas não conseguiu esquecer o olhar penetrante que sentiu naquele momento. Muitos dizem que a mulher espera por justiça, seu espírito preso à casa onde encontrou seu fim. Visitantes que tentaram explorar o local relatam sensações estranhas, como calafrios e a sensação de serem observados. Outros afirmam ter ouvido passos no segundo andar e visto a cortina da janela se mover, mesmo sem vento. A mulher parece estar sempre presente, mesmo que não seja visível o tempo todo. A casa se tornou um ponto de curiosidade para alguns, mas de medo para outros. Os mais antigos da cidade acreditam que o espírito nunca deixará aquele lugar, enquanto sua história permanecer sem respostas. E assim, a mulher da janela continua sua vigília solitária, esperando, talvez, por uma paz que nunca chegará. Relato 6. A Criança Chorosa de Serrinha. Na cidade de Serrinha, na Bahia, existe um cemitério antigo que abriga uma das histórias mais perturbadoras da região. Moradores relatam ouvirem, certas noites, o choro de uma criança vindo de dentro do cemitério. A lenda conta que, muitos anos atrás, uma mulher desesperada enterrou seu filho recém-nascido em segredo, temendo a rejeição da sociedade. Desde então, o choro da criança ecoa pelas ruas próximas, perturbando quem passa por ali à noite. Antônio, um dos coveiros locais, afirma ter ouvido o som várias vezes enquanto fazia sua ronda noturna. Ele descreve o choro como angustiante, quase sobrenatural. É como se o bebê estivesse pedindo ajuda, diz ele. Outros moradores relatam que o choro é mais alto durante a lua cheia, e que em algumas noites a figura de uma mulher pode ser vista vagueando entre os túmulos como se estivesse procurando algo. Dona Cecília, uma das moradoras mais antigas da cidade, contou que em uma noite ouviu o choro e, ao olhar pela janela, viu uma sombra infantil correndo pelo cemitério. Desde então, ela evita passar por lá à noite, temendo encontrar o espírito. Alguns tentaram desenterrar o local onde o bebê supostamente foi enterrado, mas nunca encontraram nada. No entanto, o choro continua a ser ouvido como se a alma da criança estivesse presa em um limbo eterno. O cemitério, que antes era apenas um lugar de descanso, agora carrega uma atmosfera de medo e mistério. Quem passa por ali sente o peso da tristeza e do arrependimento impregnados no ar. E assim, a Criança Chorosa de Serrinha permanece como um lembrete sombrio de uma tragédia antiga, cujos ecos ainda ressoam na noite. Relato 7. A assombração do velho sítio em Crato.
Nos arredores de Crato, no Ceará, há um velho sítio que os moradores locais evitam a todo custo. O lugar é cercado por histórias macabras e muitos acreditam que ele é assombrado por um antigo proprietário que, antes de morrer, prometeu que jamais deixaria sua terra. O sítio pertenceu a seu Joaquim, um homem solitário e amargurado. Antes de falecer, ele jurou que, se alguém tentasse tomar seu terreno, ele voltaria do além para proteger sua propriedade. E, ao que tudo indica, ele cumpriu sua promessa. A primeira vez que o espírito de seu Joaquim foi avistado foi por um grupo de trabalhadores que tentou limpar o local após sua morte. Eles relataram ter visto um homem idoso com um chapéu de palha vagando pela propriedade. Ao se aproximarem, perceberam que ele desaparecia no ar. Um dos trabalhadores, Zé, conta que em certa noite, enquanto dormia na casa principal do sítio, sentiu um peso sobre seu peito, como se alguém estivesse sentado em cima dele. Quando abriu os olhos, viu a figura de um homem parado ao lado de sua cama, com olhos vazios e rosto sombrio. Desde então, ninguém mais se atreveu a passar a noite no sítio. Quem se aproxima da casa à noite ouve sons de passos, portas batendo e até vozes murmurando coisas incompreensíveis. Alguns moradores acreditam que o espírito de seu Joaquim está furioso por ver sua terra abandonada. Outros dizem que ele simplesmente não consegue descansar, preso a uma vida de solidão e rancor. O sítio permanece abandonado, mas os moradores mais antigos alertam os curiosos. Não vai incomodar o velho Joaquim, ele ainda está lá. E assim, o espírito do velho sítio continua a proteger suas terras, transformando um pedaço de terra fértil em um lugar de terror e mistério. Relato 8. O Homem do Sobrado em São Raimundo Nonato. Em São Raimundo Nonato, no Piauí, há um sobrado antigo no centro da cidade que guarda uma história sombria. O local, que já foi uma residência luxuosa, pertenceu a um homem de negócios muito poderoso. No entanto, sua morte misteriosa deixou uma marca indelével na construção. O homem, conhecido como Seu Aristides, era muito rígido e severo, e muitos acreditam que ele morreu de maneira trágica em seu próprio quarto. Após sua morte, o sobrado foi herdado por seus descendentes, mas ninguém conseguiu morar lá por muito tempo. Moradores vizinhos começaram a ouvir sons estranhos vindos do sobrado, portas batendo, móveis arrastados e, o mais perturbador, o som de passos pesados no andar superior. Isso sempre acontecia à noite, mesmo quando não havia ninguém morando na casa. Um dos inquilinos que se mudou para o local relatou que durante a madrugada sentiu uma presença no quarto. Quando acendeu a luz, viu a figura de um homem alto, de terno, parado ao pé da cama. O homem desapareceu diante de seus olhos, mas o inquilino nunca mais conseguiu dormir no local. A história se espalhou rapidamente e o sobrado foi abandonado. Algumas pessoas tentaram transformar o local em uma loja ou escritório, mas todas as tentativas falharam devido às manifestações sobrenaturais. Dizem que o espírito de seu Aristides está preso no sobrado, talvez por não conseguir aceitar sua morte ou por se recusar a deixar sua antiga propriedade. Hoje, o sobrado é um ponto turístico para os curiosos que querem ver de perto o local assombrado. No entanto, ninguém se atreve a entrar à noite. Quem passa por lá sente um frio inexplicável, mesmo nos dias mais quentes. E assim, o Homem do Sobrado de São Raimundo Nonato continua a assombrar sua antiga casa, um fantasma que parece ainda comandar seu reino de tijolos e madeira, mesmo após a morte. Relato 9. O Padre Fantasma de Monte Santo. Em Monte Santo, na Bahia, há uma antiga igreja no topo de uma colina que carrega uma lenda perturbadora.
Dizem que, há muitos anos, um padre morreu misteriosamente dentro da igreja durante uma missa noturna. Desde então, o local nunca mais foi o mesmo. De acordo com os relatos, o espírito do padre ainda caminha pelos corredores da igreja, especialmente durante a noite. Várias pessoas que passaram pela colina à noite afirmam ter visto uma figura vestida de batina, caminhando em direção ao altar, para depois desaparecer em meio à escuridão. Dona Eulália, uma moradora da região, relatou que certa noite, ao acender uma vela na igreja, ouviu o som de orações sendo murmuradas em latim, embora estivesse completamente sozinha. Quando olhou para o altar, viu a silhueta de um homem de costas, ajoelhado. O som de sinos tocando no meio da noite também é frequente, mesmo que os sinos tenham sido removidos da igreja há décadas. Esses eventos assustam os moradores que evitam a colina à noite, temendo encontrar o padre fantasma. Acredita-se que o padre era muito devoto e que, ao morrer de forma abrupta, seu espírito ficou preso na igreja, incapaz de descansar em paz. Algumas pessoas dizem que ele ainda tenta terminar a missa que foi interrompida por sua morte. Outros afirmam que o local foi amaldiçoado, pois a morte do padre foi resultado de um ritual maligno realizado dentro da igreja. Isso explicaria a presença de espíritos inquietos e as sensações opressivas que muitas pessoas sentem ao entrar no local. A igreja, hoje, é um destino de peregrinação para alguns que acreditam que o espírito do padre busca redenção. Mas para outros, o local é evitado por medo de invocar algo muito mais sombrio do que um simples fantasma. E assim, o padre fantasma de Monte Santo continua sua vigília solitária, caminhando entre os bancos e o altar, preso entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Relato 10. O monge da caverna de Caruaru. Nas colinas ao redor de Caruaru, em Pernambuco, há uma caverna conhecida por abrigar o espírito de um antigo monge que viveu e morreu em isolamento. A caverna, que se encontra escondida entre as pedras, foi o refúgio de um homem que renunciou à vida em sociedade para se dedicar à meditação e à espiritualidade. No entanto, seu isolamento o levou à loucura e ele acabou falecendo em circunstâncias misteriosas. Dizem que seu espírito nunca deixou a caverna e que aqueles que se aventuram em seu interior podem sentir sua presença. Alguns exploradores relatam ouvir murmúrios e cânticos vindos das profundezas da caverna, como se o monge ainda estivesse orando. Outros afirmam que sentiram uma mão fria tocando seu ombro, apenas para descobrir que estavam sozinhos. João, um dos guias locais, conta que certa vez levou um grupo de turistas até a entrada da caverna, mas decidiu não entrar, sentindo uma forte sensação de opressão. O grupo ouviu claramente o som de alguém respirando pesadamente dentro da caverna, mas não encontraram ninguém. As lendas sobre o monge dizem que ele foi enterrado na própria caverna e que seu espírito não consegue descansar devido à forma violenta como morreu. Alguns acreditam que ele foi vítima de uma maldição antiga ligada ao local onde viveu. Aqueles que passam perto da caverna à noite relatam ver luzes estranhas emanando de dentro, como se houvesse alguém com uma lamparina acesa. Mas ao se aproximarem, a luz desaparece, deixando apenas o silêncio da caverna. A caverna, agora, é vista com cautela. Muitos acreditam que o espírito do monge se tornou uma presença vingativa, repelindo aqueles que ousam perturbar sua paz. E assim, o monge da caverna de Caruaru continua sua meditação eterna, preso nas sombras de uma caverna que nunca se esqueceu de seu habitante solitário. Esses são apenas alguns dos muitos relatos de assombrações que se espalham pelo interior do Nordeste brasileiro. Cada canto dessa terra guarda segredos sombrios, lendas e mistérios que desafiam a lógica e despertam o medo.
Se algum dia você se encontrar por essas estradas desertas ou vilarejos isolados, lembre-se dessas histórias e pense 2 vezes antes de ignorar um sussurro no vento ou uma sombra na janela. Afinal, quem pode garantir o que é real e o que é apenas fruto da imaginação? Se você é fã dessas histórias reais, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, como também se inscrever no canal. Eu fico por aqui e com certeza retornarei com mais histórias ocorridas em diversas partes do mundo.